Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Liriel Cláudio Santos, estudante da Universidade Federal do ABC, e aqui eu irei apresentar o meu projeto de iniciação científica, que tem como título Dimensionamento e Desenho 2D e 3D do Altímetro Laser para a missão Aster. O meu professor orientador é o Dr. Antônio Gil Vicente de Brum, e este projeto tem como objetivo confeccionar um desenho preliminar do altímetro laser ALR que está sob coordenação da engenharia da UFABC. Para organizar minha apresentação, eu gostaria de falar sobre os tópicos que eu irei apresentar aqui. Primeiro, eu irei falar sobre a missão Aster. O que seria, quais são os objetivos. Depois disso, eu irei mostrar como que é o funcionamento de um altímetro laser em missões espaciais. Na sequência, eu irei trazer os parâmetros de projeto do sistema ALR, que me deu base para que eu pudesse realizar, no caso, o desenho preliminar do altímetro. Então, para começar com a missão Aster, eu trouxe aqui o emblema, né, da missão, que tem aqui o Brasil no centro, né, e tem a Terra e tem uma seta que indica uma passagem dessa sonda espacial que alcança esse asteroide, mas não é somente um asteroide, são três. Então, no caso, é um sistema triplo, é um asteroide triplo. E nesta missão estão envolvidas estas instituições, entre elas nós temos a UFABC, que é a Universidade Federal do ABC. E qual que é o objetivo dessa missão? Essa missão tem como objetivo investigar este asteroide triplo, que eu irei demonstrar adiante. Então, nós temos aqui a numeração do asteroide, que é 2001 SN263. Ele foi escolhido como alvo para ser investigado nesta missão Aster. E neste sistema triplo, nós temos o alfa, o beta e o gama, que são os três componentes deste asteroide triplo. Na sequência, eu irei explicar o funcionamento de um altímetro laser em missões espaciais. Então, um altímetro laser é um dispositivo que ele é utilizado para obter informações de forma remota, de forma distante de um objeto ou de um alvo. E ele emite pulsos laser, que ele vai alcançar aquele alvo, e no retorno desse pulso, nós conseguimos obter informações daquele alvo. Então, nós temos aqui um exemplo que foi um diagrama que eu fiz. Nós temos que neste ponto A tem o altímetro laser, né? E ele vai emitir um pulso, aqui é o pulso transmitido, ele vai atingir o objeto, e quando este pulso retorna para o altímetro laser, nós conseguimos obter informações que podem ser processadas posteriormente. Então, para detalhar um pouco melhor, aqui nós temos a descrição desta imagem que diz o seguinte: a partir do altímetro, o laser é emitido pelo transmissor, e depois de um determinado tempo, o laser vai de encontro ao objeto e volta como pulso refletido para o receptor do altímetro laser. Dito isso, agora eu irei demonstrar um dos exemplos de altímetro lasers que já foram ou ainda estão sendo utilizados em missões espaciais, que foram estudados durante esta pesquisa. Aqui nós temos o altímetro laser Bella da missão BEP-Colombo. Nós temos aqui o desenho da configuração dos componentes internos deste altímetro. Então, por exemplo, nós temos aqui a unidade eletrônica, nós temos aqui o telescópio receptor, que é ele que vai receber o pulso laser, e o emissor. E desta maneira, a gente foi tentando organizar, no caso, os componentes internos do ALR a partir dos parâmetros de projeto. Então, é muito importante citar aqui que este altímetro laser ALR ele tem sido estudado há mais de uma década. Então, tem muita informação sobre ele, inclusive estes parâmetros que eu trouxe aqui é apenas um recorte de uma tabela maior, né? Que temos aqui a massa, as dimensões, o diâmetro do telescópio, a potência e o alcance operacional. E a partir destes parâmetros, esses são os principais dados que foram tidos como base para realizar o desenho, nós fomos, no caso, calculando ali como que, onde que ficariam os componentes, como que eles poderiam ser organizados, teria que ser dentro deste limite de massa, por exemplo, né? As dimensões teriam que ser reduzidas, como está aqui na tabela.
O diâmetro do telescópio já tem uma medida, uma faixa de 11 a 12 centímetros. Então, a partir desta tabela dos parâmetros do projeto do sistema ALR, eu fui realizando esboços do desenho até chegar à versão final. Então, importante citar aqui que esses parâmetros eles foram, no caso, extraídos a partir do plano revisado do altímetro laser LR. E com isso nós chegamos nos desenhos. Aqui eu tenho o altímetro laser LR, ele está aqui neste momento com material alumínio. Eu fui testando alguns materiais para ver se, no caso, atendia às exigências dos parâmetros, e o alumínio foi um dos materiais que atendeu. Então, permaneceu aqui o alumínio. Então, este desenho, ele foi, no caso, ele foi baseado a partir dos outros altímetros que foram estudados em conjunto com as tabelas, no caso, as tabelas que possuem os dados, né, de parâmetros de projeto. Então, a partir daqueles dados do estudo sobre os altímetros lasers, eu fui organizando onde poderia ficar cada componente. Claro que dentro, das exigências das dimensões da massa também. O telescópio eu considerei 12 centímetros. Aqui nós temos o transmissor do pulso laser, o receptor. Então, vai ter uma imagem adiante com cada componente indicado. Este aqui é um dos 3 detalhamentos do altímetro laser ALR que foram resultados desta pesquisa. Estes documentos, que são os detalhamentos, eles foram extraídos a partir do programa Inventor, que é um programa de desenho 3D e modelagem, né? E a partir deste programa eu fui extraindo esses detalhamentos, e aqui nós chegamos no segundo detalhamento, que já é o altímetro laser fechado. Então, aqui ele já está com a carcaça completa, né? Então, aqui seria ele aberto e aqui ele fechado, no caso, e aqui tem as dimensões certinho. E claro que, como um dos resultados da pesquisa, tem um arquivo em formato, no caso, de modelagem 3D, que é do Inventor, que eles foram, no caso, organizados em uma pasta para que futuramente possam ser, no caso, passados adiante. Temos o desenho mais aproximado desta interface, que esta interface ela foi coletada a partir de um documento organizado pelos russos, que indicava qual que seria o tipo, o modelo da interface que vai compor, que vai ser parte do altímetro laser ALR. Então, a partir dos dados tabelados desta interface, eu organizei ela no mesmo altímetro. Então, gostaria de citar aqui que também tem interface de energia. Desta maneira, os componentes internos foram organizados. Então, este é o desenho preliminar do altímetro laser ALR, e como consideração final, eu gostaria de citar que os elementos de fixação e suportes não foram considerados neste projeto, apesar de haver algumas estruturas que remetem a elementos de fixação ou suportes, né? Porque isto, no caso, demandaria um estudo mais aprofundado de resistência e ciência dos materiais, também a questão de simular, né, onde que ficam as tensões, deste instrumento. Portanto, eu gostaria de agradecer. Este projeto me possibilitou entender mais sobre altímetros lasers, né, em missões espaciais, bem como seu funcionamento. Eu gostaria de agradecer também ao professor orientador Antônio Gil Vicente de Brum, e também ao Programa de Iniciação Científica da UFABC, que financiou este trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês.